África subsaariana, uma região do continente africano situada no sul do Saara. Ela abrange a África Central, África Oriental, África Austral e África Ocidental. A região detém 30% das reservas de recursos minerais da Terra, que incluem vastos depósitos de petróleo, minério de urânio, ouro e diamantes. Contudo, uma análise mais detalhada revela que é de longe a região mais empobrecida do planeta. Na tumultuada jornada da história africana, os dolorosos ecos da escravidão ecoavam através do tempo, despedaçando comunidades e arrasando sociedades. Após conquistar a independência das potências europeias, o continente entrou em uma era turbulenta marcada por ditadores que consolidaram seu domínio, sufocando a oposição e reprimindo vozes dissidentes. Como resultado, a Terra testemunhou vários conflitos nos últimos 50 anos, desde a Guerra Civil Nigeriana, o genocídio ruandês e, recentemente, a Guerra Civil no Sudão. Não é surpreendente que os países da África subsaariana tenham experimentado baixas taxas de crescimento econômico ao longo dos anos. O Banco Mundial prevê que até 2030, 62% das pessoas extremamente pobres do mundo viverão em países da África subsaariana ricos em recursos, um aumento em relação aos 12% dos anos 2000. Gerenciar eficazmente esses recursos é crucial para o futuro da África. O mundo tem uma grande demanda pelos hidrocarbonetos africanos, e seus minerais são essenciais para uma energia mais limpa. Infelizmente, muitos políticos africanos correm o risco de desperdiçar essa oportunidade ao não implementar as políticas corretas. No entanto, há um país africano que tem sido uma exceção extraordinária: Botsuana. O Botsuana hoje é o segundo maior produtor mundial de diamantes lapidados e a economia que mais cresce no mundo, com uma taxa anual de crescimento média de cerca de 5% na última década. É um dos poucos países de renda média alta na África subsaariana, com um PIB per capita recentemente estimado em mais de 19.300 dólares. Isso a coloca à frente de economias emergentes rápidas, como o Brasil, África do Sul, Indonésia e Índia. Ao longo das próximas 4 décadas, a sua taxa de crescimento econômico rivalizou com a da China, Singapura e Coreia do Sul, e hoje é um dos países mais ricos da África. Botsuana possui um alto nível de liberdade econômica em comparação com outros países africanos, e no índice de percepção de corrupção mais recente da Transparência Internacional, foi classificado como o país menos corrupto da África, obtendo pontuações muito melhores do que a Rússia, Itália e China. Na independência, em 1966, Botsuana era um dos países mais pobres do mundo, com apenas 12 quilômetros de estradas pavimentadas em todo o país. Não havia hospitais ou universidades. A maioria da população era analfabeta, com apenas 22 pessoas tendo frequentado a universidade. O PIB per capita do país era a metade da média na África subsaariana. No entanto, hoje, Botsuana possui a maior renda média na África continental e é a democracia multipartidária mais duradoura da África. Também é reconhecido como um dos países mais tolerantes e pacíficos do continente africano. Então, como isso aconteceu? Como a economia do Botsuana é drasticamente melhor do que a de seus vizinhos? E o mais importante, esse crescimento miraculoso é sustentável a longo prazo? Conhecimento Mestre apresenta o sucesso econômico e político de Botsuana. Botsuana é um país sem litoral, com um tamanho aproximado ao da França. Ao sul é limitado pela República da África do Sul, a oeste e ao norte pela Namíbia e a leste pelo Zimbábue. No final do século XIX, a Grã-Bretanha estava se tornando uma força poderosa colonial no sul da África, fortalecendo a sua presença militar e econômica. Enquanto isso, os colonos holandeses conhecidos como Afrikaners e os colonos alemães da Namíbia estavam expandindo seus territórios, avançando sobre as terras dos Botsuanas. Em 1870, 3 líderes tradicionais de Botsuana expressaram suas preocupações ao governo britânico sobre a possível anexação de suas terras pelos colonos holandeses e alemães. Com o apoio de organizações e indivíduos britânicos locais, seus esforços para buscar proteção foram bem-sucedidos em 1885, levando à criação do Protetorado de Bechuanalândia. Bechuanalândia, conhecida hoje como Botsuana, estava sob proteção britânica, mas não sob domínio colonial direto. Isso significa que os líderes nativos mantinham a liderança, em vez de serem governados diretamente pela coroa britânica. Esse mapa mostra a colônia da coroa de Bechuanalândia, sombreado de rosa, e o protetorado de Bechuanalândia, indicado por uma borda rosa. Depois de ser um protetorado britânico por 80 anos,
Bechuanaland alcançou a autogovernação em 1965 sob a liderança de Seretse Khama. Ele era filho de um chefe supremo e uma figura cercada de controvérsias devido ao seu casamento interracial. Khama desempenhou um papel fundamental na liderança do movimento de independência e na orientação da transição de Botsuana do domínio britânico para uma nação independente. Em 1962, Khama fundou o Partido Democrático de Botsuana e mais tarde tornou-se o primeiro-ministro em 1965. Finalmente, em 1966, Botsuana conquistou sua independência e Khama foi eleito como primeiro presidente do país. Khama foi um líder visionário que iniciou o que seria reconhecido como um dos programas de transformação econômica mais notáveis na história moderna da África. O plano de transformação de Botsuana girava em torno do aproveitamento dos 3 recursos primários do país: gado, cobre e diamantes. Enquanto muitos outros governos africanos recém-independentes enfrentavam desafios, pois seus recursos se tornavam mais uma maldição do que uma bênção devido a problemas como ganância, corrupção e conflitos tribais, a administração de Khama adotou uma abordagem diferente. Eles abraçavam políticas favoráveis ao livre mercado para promover o desenvolvimento econômico. Khama se comprometeu em manter impostos baixos e estáveis para as empresas de mineração, facilitou o comércio liberalizado e trabalhou para aprimorar as liberdades individuais. Entre 1960 e 1990, Botsuana teve a economia de crescimento mais rápido do mundo, superando até mesmo os tigres asiáticos, como Coreia, Tailândia e Singapura, durante 3 décadas. Esse ritmo de crescimento teria sido impossível sem os diamantes. Em 1967, a De Beers, que controlava amplamente a produção de diamantes no mundo, fez uma descoberta incrível: Orapa, a maior mina de diamantes a céu aberto do mundo. Normalmente, quando algo assim acontece na África, as oportunidades são desperdiçadas, mas não em Botsuana. Os líderes de Botsuana na época foram inteligentes e fizeram um ótimo acordo com a De Beers, criando uma parceria produtiva que beneficiou ambos os lados. Em Botsuana, os diamantes produzidos pela Debswana, um empreendimento 50-50 entre o governo da Botsuana e a De Beers, representam 1/3 do PIB do país, metade dos gastos públicos e 3/4 das receitas máximas. O governo utilizou sabiamente essas receitas para investir pesadamente na expansão da infraestrutura, saúde e no sistema educacional, pilares fundamentais para o desenvolvimento humano. Esse investimento estratégico impulsionou ainda mais o crescimento econômico do país. Uma política monetária cambial bem planejada e eficaz desempenha um papel crucial na capacidade de Botsuana de gerenciar a inflação, a oferta de dinheiro, as taxas de câmbio e a regulamentação das instituições financeiras. Um aspecto significativo da política monetária de Botsuana é a regulação das taxas de juros. Um foco importante dessa política é estabelecer as taxas de juros de forma a atender às necessidades das empresas locais e apoiar o crescimento econômico geral. Isso requer encontrar o equilíbrio certo entre fornecer crédito acessível às empresas e indivíduos, ao mesmo tempo que se considera um impacto potencial na inflação e a manutenção da estabilidade do sistema financeiro. Em resumo, de acordo com o relatório da liberdade econômica no mundo, Botsuana foi um dos países mais economicamente livres da África. Enquanto muitas outras nações abraçaram alguma forma de socialismo, Botsuana era, em termos gerais, capitalista. Sua relação frutífera com a De Beers, um gigante da mineração, é digna de nota. Como muitos países africanos, Botsuana enfrentou dificuldades para diversificar a sua economia. A taxa de desemprego em Botsuana teve uma média de 19,92% de 1991 a 2022, atingindo o recorde de 26,20% em 2008. E a desigualdade de renda está entre as piores do mundo. Os diamantes ainda representam mais de 80% das receitas de exportação, ao contrário da Ruanda, que conseguiu diversificar a sua economia com sucesso, contando com bancos e empresas de serviços comerciais prósperos. Para enfrentar o problema do desemprego, novas tecnologias e investimentos em uma força de trabalho qualificada poderiam ajudar potencialmente a promover o corte e polimento de diamantes em Botsuana em vez de depender da Índia. Atualmente, mais de 90% dos diamantes do mundo são cortados e lapidados na Índia. Embora Botsuana esteja trabalhando ativamente para diversificar a sua economia, migrando o foco de mineração de minerais para mineração de conhecimento.
Botsuana lançou uma ambiciosa estratégia nacional de comércio eletrônico, colocando o comércio eletrônico e a economia digital à frente dos esforços para garantir o fluxo de conteúdo digitalizado e informações, bens, serviços e dados. O país acredita que abraçar essa abordagem servirá como catalisador para o crescimento de uma economia baseada no conhecimento. A Estratégia Nacional de Comércio Eletrônico marca um marco significativo no fortalecimento e diversificação da economia do país. Seu objetivo não é apenas impulsionar o comércio, mas também fomentar o crescimento de empresas locais e empreendedores. Atualmente, Botsuana está lidando com a iminente exaustão das suas reservas de diamantes até 2030. Apesar de anos de discussões sobre a diversificação econômica, o processo tem sido lento. Iniciativas estão em andamento para promover a agricultura comercial e o turismo de safari, capitalizando as extensas e ricas paisagens naturais do país. No entanto, estabelecer uma economia diversificada em grande escala em um país com a população de apenas 2 milhões de habitantes representa um desafio formidável. Há preocupações sobre a trajetória recente de sob a liderança do ex-presidente Ian Khama e do atual presidente Mokgweetsi Masisi. O país tem mostrado sinais de se afastar dos princípios que conduziram seu sucesso anterior. O populismo econômico, o protecionismo e casos de abuso de poder estão começando a surgir. A história de Botsuana serve como um lembrete que priorizar princípios fundamentais pode resultar em benefícios duradouros. Enquanto os diamantes, um componente vital para a economia de Botsuana, podem não durar indefinitivamente, os benefícios de políticas sólidas perduram.